Meus queridos, vamos abrir as Escrituras Sagradas na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no seu capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Nós vamos dar sequência às nossas meditações em série, né? Introduzindo aqui um novo capítulo. 1 Coríntios, capítulo 7. Você deve ter percebido pela leitura do texto, pelo menos dos trechos desse texto, né? Na nossa liturgia, nós temos uma missão aí interessante, né? Tratar desse texto que fala sobre casamento, que fala sobre sexo, e fazer isso usando, obviamente, uma linguagem que seja uma linguagem compreensível, mas, ao mesmo tempo, mantendo um nível nessa linguagem, né? Tendo em vista que nós temos crianças aqui no recinto e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, que Deus nos dê graça, né? Para que a gente consiga cumprir a nossa missão, de entender o texto e, obviamente, mais que isso, de aplicar o texto ao nosso coração. 1 Coríntios capítulo 7, todos encontraram? Muito bem. Veja, muito do que Paulo tratou nessa carta, muito do que Paulo escreveu nessa sua carta à igreja na cidade de Corinto, isso aconteceu porque é a sua reação àquilo que ele foi informado a respeito do que estava acontecendo nessa igreja. Lá no capítulo 1, se você abrir, versículo 11, Paulo cita a família de uma pessoa chamada Cloé, não sei se você lembra disso, e diz que dessa família ele teve informações sobre como é que estava aquela igreja que ele havia fundado há tantos anos atrás. E por essa razão, Paulo então começa a escrever tendo essas informações, ou seja, tendo esse conhecimento do que estava acontecendo ali. Mas essa não foi a única fonte de informação do apóstolo Paulo, porque Paulo também recebeu daquela igreja uma carta cheia de dúvidas daqueles irmãos, uma carta cheia de indagações sobre determinados temas, que também formam essa carta, leva Paulo a ter algumas reações e a escrever aquilo que ele escreve aqui nessa carta como resposta a esta outra carta que ele recebeu. Olha como ele abre o capítulo 7, para você entender bem. Ele diz assim, ó: quanto ao que me escrevestes, percebe? Então, tanto ele ficou sabendo dessas informações por meio da família de Cloé, que disse a ele o que estava acontecendo na igreja, quanto também muito do que ele vai escrever daqui para frente é respondendo às indagações dessa carta que ele recebeu daquela igreja. Provavelmente, irmãos, dúvidas honestas, viu? Dúvidas sinceras daquela igreja sobre determinados temas. E perceba, nas respostas que serão dadas aqui pelo apóstolo Paulo, e é bom que a gente entenda que Paulo está escrevendo inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. Então, nas respostas de Paulo, ou nas respostas do Senhor, por meio do apóstolo Paulo, nós nos beneficiaremos de muitas instruções daqui para frente, por meio dessa carta que foi enviada. Eu quero que você se lembre comigo que o apóstolo Paulo, ele havia tratado no texto anterior, na nossa devocional, última devocional, ele havia tratado com a igreja de Corinto a respeito da imoralidade sexual. Vocês lembram disso? Quando a gente falou sobre os pecados praticados com o corpo. E por que isso foi necessário? Preste atenção, que aqui a gente vai encontrar dois extremos no comportamento daquela igreja. Foi necessário Paulo tratar desse assunto porque a cidade de Corinto era uma cidade extremamente corrupta quanto à questão da sexualidade. E alguns irmãos que vinham ali desse paganismo, né, que vinham nessa prática sexual reprovada por Deus, eles tinham a impressão que mesmo depois da conversão, esse tipo de pecado sexual lhes era lícito. Lembra daquilo que eles diziam? Todas as coisas me são lícitas. Isso é uma palavra dos coríntios. Eles olhavam para alguns desses pecados sexuais que faziam parte do passado deles e achavam que isso não tinha nenhum problema, tendo em vista que era um pecado praticado com o corpo, não é? Numa necessidade, no suprir de uma necessidade orgânica deles. E Paulo rebateu isso, a gente viu isso na nossa última devocional. Por outro lado, irmãos, ou do outro lado dessa gangorra, existia um outro extremo, um grupo na igreja, preste bastante atenção, que dizia que era melhor se abster de toda e qualquer prática sexual, para não correr o risco de ser contaminado com esse tipo de pecado. Enquanto uns diziam assim, a gente pode fazer o que quiser, os outros diziam, a gente não pode fazer nada. A gente tem que se privar de todo o ato sexual, não é? Para não ser contaminado com esse tipo de pecado.
E olha que coisa, esse grupo mais radical quanto a esse pensamento dizia que até mesmo no contexto do casamento, dentro do matrimônio, o sexo deveria ser evitado, para que não ocorresse ali o risco de pecar contra Deus dessa maneira. Então esse grupo chegava a dizer que era melhor permanecer solteiro, ou então se casou, olha que coisa, era melhor se separar, para que evitasse esse contato físico. Que coisa. E é como resposta a isso, baseado na reação que Paulo vai ter dentro desse contexto, que nós chegamos ao tema da nossa devocional essa noite. Casamento ou celibato? Casamento ou celibato? É o tema da nossa 19ª devocional na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler o texto? Agora na íntegra, bem direitinho, e depois a gente faz a nossa oração de praxe. Diz o seguinte, verso 1 até o verso 9, diz assim: quanto àquilo que vocês me escreveram, eu lhes digo, é bom. É bom que o homem não se relacione com a mulher. Mas, por causa da impureza sexual, cada um tem a sua própria esposa e cada uma tem o seu próprio marido. O marido deve conceder à esposa o que lhe é devido nesse assunto sexual. Da mesma maneira, a esposa deve conceder ao marido aquilo que deve a ele quanto a esse assunto sexual. Verso 4. A mulher não tem poder mais sobre o seu próprio corpo uma vez que casa, e sim o marido. Só que da mesma maneira, o marido, uma vez que casa, não tem mais poder sobre o seu próprio corpo, e sim sua esposa. Por isso vos oriento, verso 5, não vos priveis um ao outro quanto a esse assunto, salvo, talvez, se houver consentimento dos dois, e isso só por algum tempo, para vos dedicardes, por exemplo, à oração, e novamente vocês se juntam. Para que isso? Para que Satanás não vos tente por causa da ausência sexual, da abstinência sexual. E olha, verso 6, eu estou dizendo isso não como uma concessão, aliás, eu estou dizendo isso como uma concessão e não como um mandamento. Verso 7, eu quero que todos os homens sejam tais como eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que eu também vivo, caso, porém, não se domine, que se casem. Por quê? Porque é melhor casar do que viver, olha o termo, abrasado. Que termo, hein? Abrasado. Está aí o texto, está aí o desafio da gente. Que Deus nos dê leveza e graça para tratar desse tema. Vamos orar? Feche os olhos. Bondoso Deus, o Senhor é extremamente gracioso, Deus. Não nos deixar sem instrução quanto a esse tipo de assunto também. A nossa missão essa noite é tentar entender a Tua palavra, para que possamos aplicar a Tua palavra na nossa vida de forma prática. Nós te suplicamos, ajuda-nos nessa missão a tratar desse assunto com leveza, com doçura e com graça, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos direto ao assunto, né? Primeira coisa, celibato não é ruim. Olha o que Paulo diz no primeiro verso. Preste atenção. Quanto ao que me escrevestes, é bom. É bom o quê, Paulo? É bom que o homem não toque em mulher. Irmãos, obviamente que quando Paulo cita esse termo, ele está usando de eufemismo, né? Ele está usando um termo eufêmico aqui. A ideia é substituir um termo mais grave, ou seja, ele está suavizando o termo. O que Paulo quer dizer aqui com não toque, com a mulher não toque sexualmente. Paulo está defendendo o celibato, irmãos. Olha que coisa. E ele está defendendo o celibato, que era uma realidade que, segundo o texto, ele conhecia muito bem. Você percebeu isso? Salte para o verso 8, para que você perceba ele dizendo isso. Aos solteiros e aos viúvos eu digo que lhes seria bom, veja, não é ruim não, é bom que se permaneça nesse estado que eu também vivo.
E aí, Paulo era solteiro? Era casado? Ninguém sabe, irmãos. Não dá para saber, ainda que se suspeite que ele fosse, na verdade, viúvo. Mas não dá para dizer que Paulo era... A gente não tem uma compreensão se ele era solteiro, se ele era viúvo, ou se, como disse o Emanuel hoje, numa conversa que tivemos na Escola Bíblica Dominical, o Emanuel me lembrou que poderia ser que Paulo tivesse sido largado pela esposa. Afinal de contas, ele se converteu e ela não, muito provavelmente. E o que era muito comum, viu? Era muito comum acontecer. A gente não sabe. O que a gente sabe de fato é que ou ele não casou ou ele não voltou a casar. Isso a gente sabe de verdade. Paulo aqui meio que sustenta a ideia de continuar nesse celibato dele. Veja, estando solteiro, o crente como o apóstolo Paulo, ele poderia se dedicar melhor, por exemplo, à obra missionária. Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos, está perdendo quem não está vindo, né? Na Escola Bíblica Dominical, verso a verso. E hoje nós encerramos a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E a gente vê quão difícil é essa vida missionária de Paulo, de igreja em igreja, de sinagoga em sinagoga, de cidade em cidade, como é complicado isso. Imagine como isso seria ainda mais difícil estivesse o apóstolo Paulo carregando ali uma família inteira. Outra coisa, estando solteiro, o cristão como o apóstolo Paulo sofreria menos os impactos de uma perseguição. Hoje pela manhã também nós vimos que quando Paulo chega na cidade de Listra, ele é apedrejado ao ponto de ser deixado na estrada como se tivesse o quê? Morto. Todo mundo achou que ele tinha morrido. Você imagine a situação e o corpo daquele homem ali, naquele lugar. Agora, imagine se Paulo tivesse uma esposa e filhos. Imagine o tamanho da dificuldade e do sofrimento deles. Por essa razão, provavelmente, Paulo decidiu permanecer como ele estava. Como ele estava. Então perceba, quando o apóstolo Paulo diz aí no verso 1, é bom que o homem não toque em mulher, ele está dizendo, e atenção para nós, coviteiros de plantão aqui da igreja, o que ele está dizendo é que o celibato não é uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim. Primeira coisa. Aí você diz, e o casamento? Também não. Olha o verso 2, o que é que ele diz. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Aí ele faz o contraponto aqui. Antes da gente seguir, eu preciso dizê-los o seguinte. Em muitos outros textos, o apóstolo Paulo, ele fala do matrimônio de uma maneira extremamente positiva, como de fato tem que ser, tendo em vista que esse também foi um plano de Deus para a vida dos homens. Em muitos outros textos. E ele fala isso por muitas outras razões. Mas aqui, meus irmãos, no texto e no contexto, Paulo deixa claro que uma das razões, preste atenção para que você depois não entenda errado o que eu falei. Uma das razões do casamento é o sexo. É a vida sexual. E essa é a ideia. Lembre-se que o que ele está combatendo aqui é que alguns irmãos da igreja costumavam dizer que a prática sexual era algo ruim, até mesmo dentro do casamento. Esse é o contexto. E é por isso que Paulo está dizendo, olha, uma das razões do casamento é exatamente essa, ou seja, é o contrário. Uma das maneiras de você vencer a impureza sexual é o quê? Casando. É o que ele bota. Quer permanecer no celibato? Quer permanecer solteiro ou viúvo? É assim que você quer? Ótimo, ótima opção. Quer casar para vencer as impurezas sexuais? O que é que ele vai dizer? Espetacular a sua escolha. Por que isso? Porque, veja, é no casamento onde o ato e a vida sexual é lícita. É aceitável por Deus. Esse é um projeto de Deus. É onde se encaixa a vida sexual. Pega a vida sexual e sai tentando encaixar em que contexto divino eu encaixo. Deus encaixa no casamento. É aqui que tem que ser isso. Fora disso, é pecado contra Deus. Ele traz a vida sexual para o contexto do casamento. Você está entendendo? Então, por isso é que Paulo diz assim, quer casar? Faz muito bem. Você vai vencer as impurezas sexuais. Por que isso? Porque é no casamento que o sexo se torna lícito e mais ainda. É no casamento em que os cônjuges, eles passam a dever a vida sexual um ao outro.
Olha o termo que ele usa no verso 3, irmãos. Olha o que ele diz. O marido, ele está falando no contexto casado, né? O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Ele está falando que a vida sexual é uma dívida, que a gente paga um ao outro. No que contexto? No contexto do matrimônio, do casamento. Pague a ela o que é devido. E a mesma coisa a ela, veja. Semelhantemente, a esposa faça isso com o seu marido. É uma dívida. Quer entender melhor isso? Olha o verso 4. A mulher, uma vez casada, né, não tem poder mais sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, da mesma maneira, o marido, uma vez casado, não tem mais poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. O que Paulo está dizendo é que quando nós casamos, nós abrimos mão, preste atenção, nós abrimos mão do domínio do nosso corpo. A gente abre mão disso, do domínio do nosso corpo. Por que isso? Porque o sexo passa a fazer parte do casamento como sendo um projeto de Deus. Ele nos uniu, tem vários propósitos do casamento que poderíamos elencar aqui, inclusive baseados nos próprios textos de Paulo, mas nesse contexto, o propósito que ele traz à baila é o sexo. E diz, faz parte do casamento e serve para suprir-nos e livrar-nos de quê? Das impurezas sexuais. É como se Paulo dissesse, olha, consegue viver sem isso? E consegue lutar contra as impurezas sexuais? E quer permanecer solteiro? Faça isso. É bom. Não consegue viver sem isso? Percebe que há carências na sua alma quanto a isso? Qual é o conselho? Case. Por quê? Porque também é bom. É projeto de Deus. E é aí que o sexo se encaixa de uma forma, o único lugar onde o sexo se encaixa de uma maneira lícita, divina e abençoada por Deus. Onde nós precisamos receber, como diz a palavra do Senhor, com ações de graça. Que lindo isso, né? Com ações de graça. Meus irmãos, isso não deveria ser um problema para nós. Não deveria ser um tabu e não deveria ser um problema para nós ouvir esse tipo de coisa aqui nos versículos que a gente acabou de ler, o versículo 3 e verso 4. Especialmente dentro de um contexto de um casamento cristão. Não deveria ser um problema para nós. Onde deveria haver companheirismo, onde se espera que exista altruísmo, compreensão, conversa, paciência e amor. Não é esse o contexto de um casamento cristão? Então, esse tipo de assunto não deveria ser para nós nenhum constrangimento e nenhuma dificuldade. Se o é, tem alguma coisa errada na nossa vida. Porque não deveria ser assim. Inclusive, perceba, sendo uma dívida, mesmo sendo uma dívida, em alguns momentos, e por algumas razões, essa dívida pode ser adiada, ou ela pode ser renegociada. Usando aqui um termo para combinar com dívida, né? Renegociada. Num casamento cristão, isso também pode e deve acontecer em dados momentos, por algumas razões específicas. E Paulo dá um exemplo disso no verso 5. Olha o verso 5, o que é que ele diz? Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então veja, esse é o exemplo que o apóstolo Paulo dá aqui. Ele fala de um casal que decide não manter um tempo no relacionamento sexual para que se dedique a questões espirituais, como a vida de oração, um momento de oração. Não é? Esse é um exemplo que ele dá. Mas poderia ser uma outra questão, como, por exemplo, uma questão de distância, uma viagem qualquer, uma questão de saúde, uma doença que surgiu. Isso poderia se encaixar aqui dentro como um princípio também, no verso 5. Sendo assim, olhe novamente, cuidadosamente para o verso 5 e sinta o tom nas palavras do apóstolo Paulo. Verso 5, novamente. Ele começa já dizendo, ó, não vos priveis um ao outro. Percebe como ele é duro nisso? Não se prive um do outro. Note com isso quanto o casamento é importante nesse contexto sexual. Não vos priveis um ao outro nesse contexto. Aí ele continua. Salvo, talvez, por mútuo consentimento, se tiver consentimento dos dois. E isso por quanto tempo? Por algum tempo.
Aí ele dá o exemplo, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. A gente podia colocar aqui outro exemplo. Para que ele possa voltar da viagem, né? Por algum tempo ficou isolado um do outro, né? Viajou, mas quando voltar, voltem para a vida a dois. O que é que a gente podia se encaixar mais aqui? Por algum tempo para se recuperar da cirurgia. Está ficando feio o negócio, não é? Para se recuperar da cirurgia, por algum tempo, durante esse período aí da mulher, durante um mês, enfim, a gente poderia encaixar qualquer coisa que pudesse privá-los por algum tempo só. Mas o que é que ele diz no final, depois de por algum tempo? Depois de trazer o exemplo dele? E novamente vos ajuntardes. Você viu as palavras dele? Não vos priveis uns aos outros, salvo talvez e por algum tempo. Que coisa, né? Às vezes a gente não vê, é engraçado como a gente não vê a vida sexual do casamento como uma coisa muito importante. Quando a gente olha para textos como esse, Paulo diz, não, gente, não é assim não. É extremamente importante que haja saúde sexual dentro do contexto do casal. E por que essa preocupação de Paulo é tão grande? Por que ele se preocupa tanto com essa abstinência sexual no casamento? O que é que ele diz no finalzinho do verso 5? Perceba qual é a preocupação dele. Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Satanás pode aproveitar essa abstinência sexual para vos tentar. Ele sabe suas fraquezas, suas fragilidades, sabe as carências humanas nesse contexto e certamente ele vai tentar em cima disso. Para que você não abra espaço para que ele mine o seu casamento, não vos priveis uns aos outros. Não vos priveis. Salvo talvez, eu gosto dessa palavra de Paulo, né? Por algum tempo, em uma ou outra situação. E tem mais. Para que você não entenda errado o versículo 5 e diga, não, Paulo disse que a gente pode ficar afastado para orar, para manter a nossa vida espiritual. Paulo disse que a gente devia fazer isso. E é como se Paulo dissesse assim, eu não disse isso não. Olha o verso 6, o que é que ele diz. Isso vos digo como concessão e não por mandamento. O que é que ele está dizendo? Eu estou consentindo, eu não estou mandando. Eu não estou dizendo que isso é uma coisa boa não, viu? Eu estou dizendo que isso é possível. Há situações que não tem como naquele momento. Mas eu não estou dizendo que isso é legal não fazer não. Não vá dizer por aí que eu estou dizendo assim, Paulo disse que a gente mantivesse longe um do outro. Não estou dizendo isso. Por um tempo, salvo talvez, se tiver a necessidade, e depois se ajunte novamente, para que Satanás não tente vocês. Essa é a orientação do apóstolo Paulo. Não é um mandamento, é uma concessão. É o que ele bota em casos assim. Veja, com isso, meus irmãos, a gente percebe a importância do casamento aqui, não percebe? E, obviamente, a importância do sexo no contexto do casamento. Como eu disse, e eu preciso repetir para que você mais uma vez não me entenda errado, é lógico que o casamento tem outros significados. É lógico que a gente poderia pensar na importância do casamento olhando para outros textos até mais emblemáticos, mais poéticos, onde o próprio Deus, por meio do próprio apóstolo Paulo, vai comparar o casamento com a relação entre Cristo e a igreja. Você sabe do que eu estou falando? Mas o contexto aqui é sexual. E o que Paulo está dizendo é que uma das razões para o casamento é a vida sexual do casal. E isso é um plano de Deus. É por isso que se por um lado o celibato é bom, por outro lado o casamento também é bom. E é isso que ele está dizendo. Veja, Paulo está encerrando, e a gente também, na nossa breve reflexão, mas ele encerra assim como ele começa. Ele encerra o texto dizendo mais uma vez que o celibato não é ruim. Olha o que é que ele diz no verso 8. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom, de novo, tá vendo? Seria bom o quê, Paulo? Bom que permanecessem no estado em que eu também vivo. É bom, se essa fosse a opção, tem todo o apoio do Senhor, isso aí. Mas como eu vos disse, ele encerra como começou. Ele também vai dizer que o casamento, por outro lado, também é bom. Verso 9, olha que lindo. Caso, porém, não se domine, o que é que tem que fazer? Casa. Gente, olha, é divino isso, né? É como se Deus dissesse assim, eu tenho uma solução. Case. Case. Aí ele diz, porque é melhor você estar casado do que viver abrasado. Case.
é a outra opção. Queridos, é preciso que a gente entenda definitivamente que nem todos têm o dom do casamento. Nem todos têm o dom do casamento. Nem todo mundo nasceu para casar. Assim como nem todo mundo nasceu para ficar solteiro, para permanecer viúvo. Já outros recebem de Deus o dom para permanecerem na viuvez e decidirem ficar daquela mesma maneira que ficaram ali. A gente precisa entender, e eu quero que você preste bastante atenção, que nós estamos diante da pérola do texto, viu? Da cereja do texto. O que Paulo vai dizer é que o celibato, assim como o casamento, é dom de Deus. O verso 7, que você acha que eu pulei, não foi? Olha o que é que ele diz no verso 7. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Ele está falando do celibato dele, né? No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio, que beleza, o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, e o outro, do outro modo. É uma questão de dom. E aí eu pergunto, casamento ou celibato? Qual a melhor opção? Veja, ambas as situações têm apoio bíblico para existirem. Ambas as situações. Se você consegue permanecer sem casar, e ainda assim, preste atenção, não é ficar solteiro e ganhar a vida por aí. Não é? Se você consegue, preste atenção, isso é para você ficar atento. É o tema causa essas coisas. Se você consegue permanecer sem casar e ainda assim se manter puro sexualmente, entenda que isso é um dom de Deus. Entenda isso. Essa é uma capacidade que nem todo mundo tem. Não veja isso com maus olhos, não. Aprenda a partir desse texto que isso você tem que ser visto com bons olhos. Foi Deus que me fez assim. Isso é um dom. Não é? É um talento. Onde é que a gente encontra isso? Verso 1, verso 7 e verso 8 fala sobre isso. É um dom de Deus. Então que a família dessa pessoa, ou que a igreja, compreenda isso com santidade. Sem zombaria, sem chacota, sem desprezo. Sem bancar muitas vezes o cupido. Que tem lugar para ser, viu? Tem lugar para a gente ser cupido também, em um momento ou outro. Mas não é sempre, e não é o todo tempo, não é? A gente precisa aprender a respeitar esses espaços. Por quê? Porque a gente pode muitas vezes ser instrumento do diabo para prejudicar as pessoas, quer na família, quer na igreja, nas nossas relações. Por que a gente precisa entender isso? Porque o celibato é um dom de Deus. Percebe como isso é sério? É um dom de Deus. E Deus dá essa capacidade a algumas pessoas. Quer sejam elas solteiras, quer tenham ficado elas viúvas. É um dom de Deus. Por outro lado, se você não consegue permanecer sexualmente puro, busque o casamento. Se você percebe pelos seus próprios desejos e necessidades que você nasceu para isso, peça a Deus e busque isso do Senhor. Por quê, meus irmãos? Porque como a gente está vendo aqui, isso também é um dom. A gente vê no verso 2, no verso 7, no verso 9. Só não esqueça de uma coisa. Uma vez que você entrar nesse contexto do casamento, o sexo passa a ser uma dívida em relação ao seu cônjuge. Não foi isso que a gente viu nos versículos 3 e 4? Com raras exceções aí de cesseamento, de privação. E isso, segundo o texto, por breve tempo, como ele diz no verso 5. Uma vez que entra no casamento, eu preciso viver para o outro. Isso é em todos os sentidos, incluindo a vida sexual. Isso é o casamento segundo a vontade de Deus. Que coisa belíssima, irmãos. Eu espero que você esteja vendo como eu estou vendo isso aqui. É muito bonito esse texto. Então veja, para concluir, sigamos o dom que Deus nos deu. Qual é o seu dom? Eu estou casado, então eu sei qual é o meu dom, né? Siga o dom que Deus te deu com alegria, com satisfação, sabendo que Deus te fez para aquilo. Mas considere o dom que Deus concedeu ao outro com respeito. Porque são dons de Deus. Lutemos, irmãos, para que em tudo
em todas as circunstâncias, Deus seja glorificado em nossas vidas. Amém? Essa foi a resposta de Paulo aos Coríntios. Essa é a resposta de Deus para nós. Feche seus olhos, vamos orar. Eu vou lhe perguntar mais uma vez, qual é o seu dom? Né? Aos casados que estão aqui, né? A resposta é mais simples, né? Talvez alguns solteiros aqui também, outros talvez não. Sabe qual é a grande questão? É que às vezes, eu pedi para você fechar os seus olhos, eu pedi para abrir mais uma vez, só para eu concluir isso. Tem coisas que são necessárias serem ditas. Às vezes, irmãos, há assuntos que a gente não consegue enxergar com graça. E a gente termina entrando em desequilíbrios. Esse é um assunto que, obviamente, deve envolver graça em todos os sentidos. Graça por ser engraçado, não é? É divertido, esse é um assunto divertidíssimo. Não é? Não me peça para mudar quanto a isso, não. Porque eu vejo esse assunto com graça também. E muitas vezes é o cupido, como é que a gente chama aqui no Nordeste? Coviteiro. Muitas vezes fui o coviteiro em algumas circunstâncias, não é? Que deram certo e outras não. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas é normal e é gracioso isso. Mas nem sempre, não é? Nem sempre. Não em todo tempo. Não com todo mundo. A gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Por quê? Porque essa escolha, a escolha do cônjuge, a escolha de alguém com quem eu vou passar a minha vida inteira, a quem eu vou dever em todos os sentidos, e aqui você entendeu em que sentido Paulo fala também, é uma escolha muito séria. É para toda uma vida. Eu preciso saber, eu tenho esse dom mesmo? Se eu não tenho esse dom, eu não deveria arriscar isso. Quem tem um dom do casamento não deveria arriscar ficar no celibato, porque não vai conseguir. Vai sofrer, vai pecar contra Deus. Quem tem o dom do celibato não deveria se arriscar o casamento, porque a mesma coisa vai acontecer, vai sofrer, vai fazer o outro sofrer, vai fazer com que as famílias sofram com isso. Que Deus nos dê um ponto de equilíbrio, né? Que a gente trate esse assunto com muita graça. É interessante como, por exemplo, eu vejo, estudando a história de alguns reformadores, né, de alguns reformados, igrejas reformadas, que oravam pelos seus filhos pequenos para que Deus pudesse dar a eles cônjuges que fossem respeitosos. E nessas orações diziam: Senhor, e se meu filho não nasceu para isso, que o celibato lhe venha com graça, com amor, com suavidade. Olha como eles levavam a sério isso. E às vezes, esse é o assunto que se torna piada entre nós. Tratemos isso com graça, em todos os sentidos, com leveza, mas com sabedoria, para que Deus olhe para nós com aprovação. Amém? E a nossa igreja, obviamente, as nossas famílias sejam aprovadas por Deus e possamos viver em harmonia quanto a esse tipo de assunto. Agora sim, feche os olhos. Vamos orar. Agradecer a Deus pelos nossos dons. Né? Que bom que temos dons. Agradeça ao Senhor. Você que está casado, agradeça ao Senhor pelo seu cônjuge. Reflita sobre a sua vida nesse aspecto também que nós tratamos hoje. Como tem sido sua vida nesse aspecto. Você tem pago a sua dívida. Se você precisa de ajuda profissional, médica, para que você possa contribuir mais nessa área com o seu cônjuge, procure fazer isso para agradar o seu Deus. Lembre-se que se não há mais possibilidade quanto a isso, o casamento não é só vida sexual, é companheirismo, é lado a lado, é alguém para nos acompanhar durante toda a vida conosco, ali como nosso grande amigo e companheiro. Não é? Mas de toda forma, vamos orar pedindo a Deus que nos ajude quanto a essas questões. Vamos orar juntos. Bondoso Deus, Tu és um Deus tão generoso, trata conosco, ó Deus, de assuntos assim tão bonitos, de uma forma tão suave, nos ensinando coisas tão belas a respeito de assuntos que o mundo e o pecado terminam denegrindo em nossa alma. Hoje nós fomos ensinados sobre isso e queremos, em primeiro lugar, te agradecer por esse cuidado tão grande em relação a uma área, muitas vezes, tão maltratada. Nos ajuda a entender o que nós aprendemos hoje, a colocar no nosso coração, a ter uma outra visão a respeito desse tipo de assunto e que isso cause um impacto na nossa vida, na maneira como tratamos a nós, ao nosso cônjuge e às outras pessoas. Que o Senhor possa nos abençoar. Aquilo que estamos em dívida em relação ao nosso cônjuge, nos ajuda a cumprir a nossa meta e a nossa vida com eles. Nós pedimos, ó Deus, nos dá sabedoria na condução da nossa vida nesse aspecto, ó Deus, quanto a essa área, para que possamos, acima de tudo, claro, acima de tudo, agradar o Senhor, que é o nosso grande objetivo em vida. Isso vai
seguir a nossa vida enquanto estivermos aqui. Por isso nós pedimos, até que a gente parta desse lugar, que possamos, ó Deus, seguir a nossa vida conjugal, agradando o Senhor para o louvor da Tua glória, Deus. Ajuda-nos como igreja a encontrar equilíbrio saudável em relação a esse tipo de assunto, para que Teu nome seja glorificado em nosso meio. Nós choramos assim, em nome de Jesus. Amém.